Olá, nós estamos de volta e essa é a Escola Bíblica Dominical da Catedral da Reconciliação. Hoje nós veremos o profeta Miqueias. Miqueias é um profeta contemporâneo de Isaías, é contemporâneo de Amós, de Oséias, e ele vai se dirigir ao povo enquanto Isaías se dirige aos nobres, à nobreza. Miqueias revela muito pouco a seu respeito e teremos uma lição com algumas missões centrais, como conhecer como Deus aplica a sua justiça por meio de pessoas, brotar em nós um sentimento da vontade de Deus de que sejamos humildes para nos arrepender quando estamos errados. Quando Deus abre nossos olhos para os nossos pecados, precisamos ter humildade. Então, essa é uma outra tônica importante do livro desse profeta. E com relação a nossas ações, demonstrar misericórdia aos necessitados. Então, com base nessas três linhas, eu quero convidar você para uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de aprender um pouco mais acerca das Sagradas Escrituras, Senhor. Estamos estudando o livro de Miqueias, Senhor, esse profeta que Tu levantaste, Senhor, e por isso eu te pedimos, Senhor, que Tu nos auxilie, Pai, que Tu nos dê o Teu Espírito Santo, para que Ele ministre e dirija, Senhor, essa aula, Pai, e que essa palavra frutifique, Senhor, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, Senhor, que vire uma fé operosa, Senhor, obediente, Pai, e comprometida, Senhor, com o Deus da nossa vida, Senhor, o Deus da nossa salvação. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Então, se olharmos para a visão panorâmica que a revista nos traz, eu quero lembrá-los, e aqueles que estão vendo essa aula pela primeira vez através da internet, nós seguimos uma revista que a Igreja propôs, né? A revista é essa, nós estamos no segundo módulo do Antigo Testamento. Essa revista pode ser adquirida na Luz e Vida, aqui em Recife, ou em qualquer outra livraria evangélica, ou pela internet. E aí, nós estamos no módulo final do Antigo Testamento, estamos estudando os profetas menores, e especificamente essa aula vai tratar da mensagem do profeta Miqueias, o livro do profeta Miqueias. Esse profeta, segundo propõe a revista, está datada 735 a.C. como sendo a data da escrita desse livro. Como autor, a revista traz Miqueias, o local Reino do Sul, o que nós chamamos aqui de Judá, né? E o alvo era o povo de Judá. O versículo-chave de Miqueias é o 8º versículo do capítulo 6. Esse é um versículo muito especial. Geralmente eu passo essa visão panorâmica apenas dando o que a revista relata. E aqui nós vamos, seguindo com a palavra-chave que é julgamento.
Mas eu quero me deter um pouquinho nessa visão panorâmica do livro. Ela é uma introdução à lição e ela traz, dentro dos tópicos que eu aqui citei, desde a data, a autoria, o local e o público-alvo dessa época, e o verso-chave e a palavra-chave. Mas quero me deter no verso-chave. Miqueias 6:8 traz um texto memorável, maravilhoso, como tantos outros na Bíblia. Mas eu quero destacar esse texto, porque acho uma bela escolha, uma escolha maravilhosa que a revista traz. Muitas vezes a gente tem uma dúvida ou se questiona do que fazer para agradar a Deus. Eu queria convidar você a me acompanhar na leitura desse versículo, esse versículo que na nossa lição está sendo proposto como verso-chave desse livro. O verso 8 do capítulo 6 vai nos responder a um questionamento do que fazer para agradar a Deus. O que Deus quer de nós. Não é interessante? Veja o que diz esse versículo. Leiamos juntos. Amém? Se você já está com a sua Bíblia aberta, no 6º capítulo do livro de Miqueias, no 8º versículo, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Que essa seja uma passagem que a gente memorize, anote, leia repetidas vezes, para que ela possa não só se fixar no nosso entendimento, para que ela não só seja um instrumento para nos esclarecer acerca da vontade de Deus, mas também seja uma ferramenta para mudar nossas ações, nossa perspectiva, nossa visão de mundo, de vida. Que essa palavra possa nos enriquecer em termos de conhecimento da vontade de Deus. Sigamos adiante com um esboço proposto. O esboço que a revista nos traz hoje é um esboço onde ele começa com um julgamento. Essa é uma ação que Deus incumbe esses homens que ele chama para um ministério profético. O ministério profético, ele tem esse poder de lançar a palavra. Segundo Eugene Peterson, eu gosto muito de citá-lo, assim como Deus cria todas as coisas através da palavra, ele se utiliza de servos que lhe emprestaram a boca, para que através da boca desses servos a sua palavra venha nos advertir e colocar no seu devido lugar tudo que estava desorganizado, destruído, desorientado pela ação do pecado. Sigamos com o entendimento de que o início desse livro, que traz um julgamento, que traz um sermão, onde muitas metáforas são utilizadas. Esse é um livro com recursos literários muito forte no que se diz respeito à metáfora. Ele já começa dizendo que o Deus Altíssimo sai dos seus céus, da sua habitação celestial, e desce, e vem por cima dos montes, e os montes se derretem diante da sua ira.
diante do seu furor, da sua presença. E há muito nessa mensagem que nós podíamos parar só aqui, nesse trecho, e levar horas meditando. Porque nessa época os montes serviam para muitos que eram crédulos nesse Deus se desviarem da vontade desse Deus para prestar culto a deuses pagãos, a ídolos, a sacrifícios que lhes eram proibidos. E esse povo se prostitui, e prostitui também o seu culto, buscando falsos deuses, seguranças falsas. E isso tudo, como a gente já viu com outros profetas, que isso vai se reverter na sua vida, na justiça social que é perdida. Não se tem limite e o povo vai ser prejudicado. E esse é um profeta que vai ao povo e ele vai predizer uma palavra de julgamento sobre as duas capitais. Ele vai chamar o reino do norte de Jacó. Porque Samaria, a capital de Israel, do reino do norte, seria destruída. Mas também o reino do sul seria atingido. E logo depois, Jerusalém seria destruída. Então ele vem aqui trazer um julgamento de Jerusalém e de Samaria. Mas ele vai falar de esperança. Então chamamos esse o dia da condenação. A revista traz essa luz. Num trecho da porção intermediária, metade do livro, é um trecho de restauração. Mas é também um sermão de julgamento. É o julgamento dos líderes. Aí estão incluídos os profetas, os sacerdotes e príncipes. Mas há também esperança. Então esse seria o dia da consolação. Por fim, num terceiro trecho, onde o esboço seria de arrependimento, os capítulos 6 e 7 vão tratar da corrupção de Israel, mas também da misericórdia de Deus. E esse é o dia da sentença. Então sigamos com o entendimento de que, se olharmos para o livro de Miqueias e tentarmos elaborar uma frase para explicar o livro, eu convido você a pausar essa aula, como tenho feito nos últimos vídeos. Leia esse livro. Tente montar uma frase antes de adentrar a aula novamente. Tente fazer isso. Tente ler o livro. Tente absorver a mensagem. Se você tiver uma Bíblia de estudo, tente ver qual o comentário imediatamente anterior ao livro. Geralmente toda livro de estudo ela traz um comentário, um pequeno esboço sobre o livro, sobre o autor, sobre o propósito do livro e sua datação. Isso é muito importante para que a gente contextualize o que está estudando e você logo entre na leitura. Tente fazer uma leitura. É um livro curto, pequeno, ele pode ser lido de uma vez só. Quando a gente lê de uma vez só, a leitura nos dá uma noção geral de livro. Depois você pode entrar por partes, pausadamente, quantas vezes for necessário para você entender as minúcias. Mas uma primeira leitura geral lhe dá uma visão panorâmica, uma visão mais ampla, como se você pegasse uma figura e distanciasse para ver melhor. Então você tem uma visão de todo. E daí você pode tentar cunhar uma frase, tá bom? E eu vou agora, que creio que você leu o livro e voltou para a aula, tentar junto com você dizer o que a revista nos propõe como uma sentença única para descrever esse livro. Leiamos juntos. Ela diz o seguinte: entre anúncios de julgamento e de consolo,
Miqueias ensina o amor de Deus por seu povo e a maneira correta de agradar a Deus. A maneira correta de agradar a Deus. Nós iniciamos esse estudo com a leitura do versículo 8 do 6º capítulo, que nos traz a vontade de Deus para nós. Amém? O que agrada a Deus. Então está lá descrito. Medite e tente pôr em prática essa joia que Miqueias nos traz. Miqueias é tido como profeta do povo, né? Enquanto Isaías era um homem nobre, atribui-se a Miqueias uma mensagem para o povo, porque Miqueias é de uma aldeia pequena, perto da Filistia, perto de Gate. E a forma de descrever, como não tem nenhuma alusão ao seu pai, os estudiosos entendem que pode ser porque era um homem simples, muito pobre, então eles não fazem essa alusão ao pai, e dar-se a esse entendimento, o entendimento de que Miqueias era filho de uma família simples, humilde, e vai se dirigir ao povo, enquanto que Isaías, que era um homem nobre, que vivia na corte, era um profeta palaciano, ele vai pregar para a nobreza, estava sempre diante do rei. Então, sigamos. Como a gente sabe pouco sobre Miqueias, precisamos entender que o nome de Miqueias quer dizer quem é como Deus. É isso que quer dizer a palavra Miqueias, quando se traduz quem é como Deus. Então, tudo isso vai nos levar a essa construção, né, de uma imagem de um profeta do povo. Essas características, origem humilde e destinado ao povo, um profeta que está ligado às origens, está ligado às raízes, à base de sua sociedade. Ele vai se dirigir aos homens comuns, mas vai fazer revelações maravilhosas. Esse é um livro muito especial. Temos também um alerta, né? Miqueias nos alerta, né? Ele anuncia julgamento e destruição, mas ele também nos anuncia esperança. Há um chamado, há um apelo. Ouvi. Essa palavra é repetida no livro. Ouvi. Ouvi. Cada vez que ele começa um sermão, ele se dirige com essa palavra. Ouvi. Então isso tem que ficar enfatizado. Sua profecia soa como um alerta a Israel por conta desse verbo, né? Esse verbo marca e convoca o povo a escutar a mensagem. Cada pregação dele abre assim. Miqueias 1 e 2, ouvi todos os povos, e ele amplia não só para o povo de Deus, não só para os hebreus. Ele está dizendo, ouvi todos os povos. Depois, ele vai para a liderança, e ele vai dizer, ouvi cabeças, líderes de Jacó. Ele está falando para o reino do norte, ele está falando para Israel. Depois, no 9º versículo do 3º capítulo, ele vai dizer, ouvi cabeças, líderes de Jacó. Olha que repetição. No 6º capítulo, logo no início, ele vai dizer, ouvi agora o que diz o Senhor.
E ele vai dizer, inclusive, ouvi montes. E depois, no final do 6º capítulo, ele vai dizer, ouvi, ó tribos. Então veja que convocação, que alerta para que se dê ouvidos à voz do Senhor. A palavra está em ação novamente, pondo no lugar tudo que está desorganizado. A palavra que um dia criou está agora sendo manifestada de uma forma diferente. Deus levanta esses homens, essas vozes proféticas, para alertar ao seu povo e com a sua palavra colocar ordem, julgar o pecado e anunciar um julgamento. Mas esse também é um profeta que influencia, e as suas influências, ele provavelmente profetiza em Jerusalém, porque a gente pode ver que ele é citado em Jeremias, lá quando Jeremias está correndo risco de vida, esse profeta é citado. Então ele é citado pelos anciãos. Então essa mensagem chegou, ele pode ter pregado em Jerusalém. Então o livro de Miqueias é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então esse é um profeta que realmente traz algo novo. E você vê que os anciãos em Israel usam Miqueias como argumento, né, para salvar a vida de Jeremias. Os magos que vão encontrar o menino Jesus, eles fundamentam em Miqueias a sua busca, né? Para poder encontrar o menino, eles se fundamentam em Miqueias. Porque Miqueias é quem sinaliza onde ele ia nascer, como, e nós veremos isso com mais detalhes. Depois Miqueias é citado pelo próprio Jesus, quando chama seus discípulos. Então esse é um livro de muita importância para que a gente possa conhecer sua mensagem. Amém? Então, depois de uma pausa, para que você possa ler esses versos que eu citei, eu convido você a pausar essa aula, fazer a leitura e depois voltar para que a gente possa. Bem, temos agora um trecho de doutrina. Depois de ler e meditar um pouco sobre tudo que nós já conversamos sobre o livro do profeta Miqueias, eu quero convidá-lo a meditar sobre as doutrinas que esse livro traz. A santidade pessoal. A revista nos propõe que o livro ele se inicia com uma terrível sentença, onde Deus sai do seu lugar celestial, da sua habitação e desce. E esse ato faz com que os montes derretam com a sua presença. E essa presença devastadora, a sua causa é o pecado. A presença do Senhor se torna tão terrível, porque, como mostra esse livro, o pecado se disseminou num nível, chegando até o mais íntimo do povo. E esse povo passa a não ter limites para saciar a sua vontade. A resposta de Miqueias a tal questão se encontra no verso-chave desse livro. Porque o 6º capítulo ele vai trazer para a gente uma questão importante. O que Deus deseja de mim e de você? Responder essa questão é de suma importância, porque
Para todo aquele que crê em Deus é necessário se santificar. Mas esse é um processo duro que existe para que sejamos dignos da presença de Deus. Um dia Deus disse que queria habitar entre o seu povo. Deus que sai do monte e vem habitar no meio deles faz uma exigência: sede santos, porque eu sou santo. Nós já estudamos no livro de Levítico, que é um livro de santificação, um livro muito pouco lido, mas é um livro de suma importância para que a gente entenda, porque ele é, como eu já disse nas aulas de Levítico, ele é um convite à adoração. Mas essa adoração ela só pode acontecer, principalmente nesse contexto que nós estamos estudando, quando esse povo purificar seu pecado. E eram rituais que tinham que se fazer inúmeras vezes, porque o povo não parava de pecar. Então, se fazia todo esse ritual, e esse povo acabou pegando todo esse ritual e elevando acima da sua relação com Deus. O ritual era um meio de organizar as coisas, de fazer acontecer. Era um meio de ensino, porque nós estamos falando para um povo muito rude, muito antigo. Então, o ensino do Senhor era muito prático, muito visual, muito materializado, porque era necessário que assim se fizesse. E é nesse capítulo que Deus vem de forma muito especial falar ao seu povo através desse profeta. A santidade pessoal se mostra como o que realmente agrada a Deus. Então, acima de uma tradição, o que a gente hoje chama de religiosidade. Deus não se incomoda com um jeitinho de fazer, com ritos, isso é importante. Isso organiza o culto. Isso direciona. Mas isso não é importante a ponto de ser colocado acima da nossa relação com Deus a quem cultuamos. Em primeiro lugar está o que representamos um para o outro. E essa crise se instalou, uma crise de entendimento, capaz de confundir tudo. E esse povo estava perdido em seus pecados. E aí eu queria ler para você, eu queria convidá-lo. Vai demorar um pouco mais do que eu estava imaginando, mas eu acho que é importante a gente fazer isso junto. Beber dessa fonte. Capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos ler junto? Pegue sua Bíblia. No primeiro versículo do 6º capítulo, veja o que está descrito. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadeis? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros,
de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que maravilha, queridos. É tão simples de entender, mas extremamente difícil de se cumprir. Por isso é urgente que tenhamos conhecimento da vontade do Senhor. O que Ele pede de mim e de ti? Está muito claro. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o ponto-chave da doutrina da santidade, pessoal. A segunda doutrina é da responsabilidade social. Uma está unida à outra. Então, em decorrência do destaque individual que a mensagem de Miqueias traz, o profeta do povo mostra que a justiça social é responsabilidade também do indivíduo. A gente não pode esperar só de governos. Eu e você temos que estar atentos a isso. O profeta do povo mostra que a justiça social é responsabilidade individual. Ao longo de sua profecia, vemos sinais de corrupção de líderes, profetas, sacerdotes, violando algumas leis de manutenção da justiça social em prol do indivíduo. Então veja o que ele fala de aceitar suborno, aproveitar-se de viúva e de órfãos, roubar e desapropriar injustamente alguém, engano, injustiça. Então veja que tudo isso tem como resposta, né, a responsabilidade social é apresentada como questão individual. Então veja como resposta ele vai exigir de mim e de você atenção para essa questão. Ele já pedia 700 anos, no século VIII ele já pedia isso. Ele sempre pediu isso. Já vimos aqui várias lições de vários profetas, o cuidado de Deus com esse tema. Isso se resume em Miqueias 7, de 1 a 16, em que se constata que não há um indivíduo justo, mas todos estão corrompidos individualmente de alguma forma. Amém? Então, esse é o segundo tema quando se fala de doutrinas desse livro: santidade pessoal e justiça social. Todas elas dependem da ação individual de cada um de nós e dependia individualmente da ação de cada um daqueles homens e mulheres que temiam o Deus de Israel. Por fim, temos uma relação de Miqueias com o Novo Testamento. E essa principal relação é a profecia do nascimento de Jesus, o nascimento do rei messiânico em Belém, terra de Davi, né? Belém de Efrata, né? Efrata devia ser uma espécie de um distrito, e Belém um povoadozinho muito pequeno dentro de Efrata, né? Pertencente a Efrata, aliás. Então diz assim: sinalizando sua descendência real e o cumprimento da aliança davídica. Como já foi dito, esse profeta foi citado pelos sacerdotes e escribas como lugar do nascimento do Messias. Então essa profecia é citada como lugar do nascimento do Messias, não é? Mateus, né, 2, de 4 a 6, vai trazer isso.
ela está no contexto dos últimos dias profetizado por Miqueias, a partir do capítulo 4. As palavras de Miqueias acerca do santuário estabelecido sobre um monte, onde reina o Messias em glória, tem respaldo na visão do apóstolo João em Apocalipse 21, 10 e 22. Então, veja que há uma correlação do que Miqueias está falando com a apresentação no Evangelho de Mateus, mas também com a visão que João tem no livro de Apocalipse, trazendo esse fato. E esses textos vão ligar esse mesmo local. Então, a relação entre Miqueias e o Novo Testamento não apenas traz luz, não é, a revelação do Segundo Testamento, mas também enfatiza a valorização, não é, da mensagem do próprio livro de Miqueias. Então, considerar que diante do julgamento apresentado por Miqueias, o destaque do Novo Testamento foi a solução de Deus de reconciliação e restauração por meio do Messias, nos leva ao foco desse livro profético, que é a esperança triunfa, apesar dele ser um livro de julgamento, um livro que vem com uma sentença forte, que traz um alerta poderoso. Aqui o que triunfa é a esperança, porque ele vai falar do Rei Eterno, que nascerá em Belém. Queridos, esse é um profeta de Morete, que o seu nome quer dizer quem é como o Senhor, de uma família desconhecida, que atuou perante o seu povo durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, no reino de Judá. Tem como seu foco o triunfo da esperança. Tem como verso-chave o 8º versículo do 6º capítulo do seu livro. Há na narrativa um pensamento forte acerca do julgamento. Mas a figura aqui do Messias é o Rei de Belém. Eu queria desafiá-lo a fazer uma equação. A revista nos propõe a equação, achei bacana e por isso que eu estou com ela aberta, lendo ipsiliter para você, que diz assim: se pegarmos os termos do verso-chave desse livro, praticar a justiça é um, somar a amar a misericórdia, que é outro texto, que é outro trecho, e somar a andar humildemente com o seu Deus, essas três expressões somadas, esses três trechos do versículo somados, dá igual ao que o Senhor pede que você faça. Então, o que Deus quer de mim e de você é igual a praticar a justiça, mais amar a misericórdia, mais andar humildemente com o Deus da sua vida, Yahvé, o Deus Pai Todo-Poderoso, que mandou o Rei de Belém e possibilitou que a esperança triunfasse em meio a uma ameaça de juízo e condenação. Agarre-se com esperança. Olhe para frente com esperança. A vontade de Deus não era exercer juízo. A vontade de Deus sempre foi restaurar. Pare de julgar. Pare de exercer juízo. Pare de obedecer para ser salvo. Mas obedeça porque foi salvo. A sua obediência não é meritória. De nada vai valer se você está obedecendo para obter algo. Se você acha, então seria seu esforço que lhe salvaria, nós estaríamos anulando a graça.
Esses profetas todos estão nos dizendo, estão apontando para o reino messiânico, para a nova e eterna aliança que surgiria mais na frente, nos trazendo a graça de Deus. A graça que já estava implícita, lá na frente se tornaria explícita. E a nossa mente seria instruída de que ela nos alcançou. Amém? Esse livro se conclui dessa forma. Deus repreende e consola as pessoas de Judá, apelando a que obedeçam à sua vontade. O tema central do livro está no versículo que acabamos de explorar. Deus não nos pede nada além do que andemos com Ele. O resto é consequência desse andar. Cabe a nós assumirmos essa responsabilidade. Amém? Eu te desejo um domingo abençoado. Que tu possas agradecer a tua vida, cultuar o teu Deus e ser muito abençoado. Até a próxima aula. Tchau.